Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui em Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Hoje eu tenho comigo aqui, com muito prazer, o Dr. Marlisson Rosário Borges, cara que eu vou te falar que desde o primeiro momento que soube do plano de criar Nefroclínicas, não titubeou para falar assim, não, tô junto nessa. E eu falo que todos nós ali temos realmente um carinho enorme por você, por ter acreditado em algo que viria a nascer, hoje já engatinha quase andando. Então, é muito legal ver a criança crescendo e ter um time muito forte. Você sabe que você é um cara muito importante ali para a gente. Obrigado pelo aceite e muito boa noite. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Eu acreditei desde o início pela equipe e pela filosofia, né? A partir do momento que eu comecei a escutar a ideia e fiquei sabendo quem seriam os envolvidos, eu não tive dúvida. Eu falei, eu quero entrar nessa também, não tem nem o que titubear, não. Eu acho que você sabendo, né, com quem, confiando, né, nas pessoas que você trabalha, então já é meio caminho para dar tudo certo. E na realidade eu vou te falar que definitivamente uma das nossas prerrogativas é, na verdade, ter convicção de que uma empresa, uma clínica, o que é que seja, ela roda por conta das pessoas, né? Então, não adianta ter um nefrologista, uma enfermeira, uma nutricionista, mas que não entregue valor. Então, todo mundo que a gente chamou para participar dessa empreitada foi realmente por a gente acreditar profundamente no trabalho, no engajamento. E você foi um cara que não titubeou em hora nenhuma. A gente, em alguns momentos, precisou, olha, estamos entrando num túnel negro aqui, mas a gente acredita que do lado de lá tem luz. Então, fica aqui, no nome de todo o time da Nefroclínicas, o nosso muito obrigado por você acreditar e fazer parte disso. Ô Márcio, a gente vai conversar hoje a respeito de um tema que eu acho que é palpitante dentro da nefrologia, dentro do portfólio de tratamentos para o doente renal crônico, e a ideia é tentar desmistificar de maneira geral o transplante renal. Então, você é um cara que trabalha amplamente com a nefrologia. Antes especificamente da gente entrar no transplante, eu queria que você contasse para o pessoal de onde você vem, sua formação e o que você faz hoje. Na verdade, eu sou lá da Bahia, né? Vim para Belo Horizonte estudar para entrar na faculdade, em 96, estou desde então. Eu entrei na UFMG e minha carreira acadêmica toda lá. Fiz faculdade, residência de clínica, residência de nefrologia, né? E logo que eu saí da residência também tive a oportunidade de entrar na equipe lá do Hospital das Clínicas. Cara, eu já rodei muito em muitos outros lugares, assim. O único lugar que eu fiquei mais fixo mesmo foi lá. Então, eu tenho uma experiência, uma visão, assim, já bem ampla do cenário da nefrologia aqui em Belo Horizonte. Já passei por diversos serviços, deixei, assim, boas recordações em todos os lugares que eu passei. E a gente eu vi as dificuldades, né? Assim, serviço público, serviço privado. Então, a gente... É uma coisa que me ajudou também a entender, né, a proposta da Nefroclínicas. Eu acho que foi essa visão que eu tive a oportunidade de ter participado de vários serviços e ter visto várias realidades, né? Hoje eu estou no Hospital das Clínicas, né? Basicamente eu fico mais no transplante lá, mas a gente tem sistema de rodízio, enfim. Estou na Nefroclínicas e também faço parte da equipe da Unimed, do Hospital da Unimed de Belo Horizonte. E consultório lá na Nefroclínicas, diálise peritoneal. Atualmente eu não estou fazendo plantão fixo de hemodiálise, basicamente só rodízio, mas também tenho aí mais de 10 anos de experiência com hemodiálise. Então, o que eu acho legal e desafiador da nefrologia é isso, né? Você ter a oportunidade de trabalhar com vários aspectos, desde o paciente no consultório
até a hemodiálise, diálise peritoneal, transplante. Então, isso que me move e que a gente sempre tem o que aprender, o que, né, acrescentar, né, no nosso arsenal, né, vamos dizer assim, de diagnóstico, terapêutico. Então, a nefrologia, para mim, desde o início que me fascinou foi isso. A gente acaba colocando a colher na cardiologia, na hematologia, porque o paciente renal, quando chega para a gente, ele tem isso tudo, além do problema renal. Fernando Então, Lucas me falou uma vez e eu guardei essa frase para sempre. A nefrologia é a filha ditosa da clínica médica. exatamente. Eu estava decidido a fazer cardiologia. Aí, quando eu passei pelo estágio da nefro na residência, né, tive oportunidade de ter um contato muito próximo com o Dr. Valério Ladeira. Aí eu fui convertido, não teve jeito. Já foi no finalzinho do meu R2. Na hora que eu passei lá, eu falei, não, cara, é isso aqui e é isso que me move até hoje. E a proposta da Nefroclínicas é isso, né? A gente tentar sempre trazer o melhor também para os nossos pacientes, né? E o transplante renal, dentro desse nosso arsenal, que o paciente já está com uma doença renal crônica, estágio avançado, né? Infelizmente não para todos, né? Mas assim, para aqueles que têm condições clínicas, é o tratamento de escolha, né? Sempre que possível a gente tem que perseguir, tem que buscar e a gente tem que procurar isso de uma forma persistente e resiliente. Alguns casos são bastante desafiadores e em alguns casos você tem que saber lidar com aqueles que você infelizmente tem que contraindicar, mas enfim, é um desafio. O Márcio, acho que a gente vem semanalmente conversando aqui e já falamos do ponto de vista técnico das outras duas modalidades terapêuticas naquele paciente que, em última análise, perde a função renal. Né? A gente tem, no íntimo da Nefroclínicas, aquele desejo de que aquele paciente não chegue nesse ponto, mas se chegar, a gente precisa entregar o melhor possível para ele. Então, a gente já falou de hemodiálise, já falamos de diálise peritoneal. Nas últimas 2 semanas, eu fiz 2 lives com uma doadora renal, que foi a Piedade, e o receptor, na realidade, o filho dela, que foi o Pedro. Pedro que já passou por todas essas modalidades. E hoje eu resolvi fechar esse ciclo conversando do ponto de vista técnico com um nefrologista que tem, para começar, isso que você falou, uma experiência ampla com nefrologia. Você não mexe só com transplante. Você tem um olhar bem amplo para o tratamento do doente renal crônico. E aí eu queria, falando bem a língua do paciente renal, você já comentou de uma certa maneira, olha, nós precisamos buscar o transplante renal na medida do possível. Eu queria que você desmistificasse para o paciente renal crônico ou para o familiar que está nos assistindo, assim, por quê? Ele é melhor do que a hemodiálise? Ele é melhor do que a diálise peritoneal? E se sim, o que melhor? Bom, a princípio, todo paciente transplantado, e essa que é a questão, a gente tem que sempre individualizar a terapia para os pacientes em questão, mas, de uma forma geral, o paciente que é transplantado, ele tem uma melhor qualidade de vida e ele tem também, ele vive mais. Então, isso por si só já é mais do que justificativa. Quando a gente compara a hemodiálise com a diálise peritoneal, a gente não tem uma vantagem, vamos dizer assim, nível de evidência, estatística, ó, quem faz hemodiálise ou diálise peritoneal tem um melhor resultado. Isso tem as situações específicas em que aquele paciente se adapta melhor à terapia ou que ele tem uma contraindicação específica, mas no geral, quando tiver todos os pacientes, eles são terapias que se equiparam e que mudam de acordo com as suas particularidades. Transplante não, transplante a gente vê isso, né? O paciente, quando ele vai bem, assim, logo depois, é uma mudança de qualidade de vida. O paciente para de fazer a terapia substitutiva, o que já é uma grande melhora na qualidade de vida. E a gente tem que ir aos pouquinhos lidando com as suas particularidades também. Mas eu acho que são essas duas maiores vantagens, né? O paciente, ele vive mais e vive melhor. Ou seja,
Eu falo que é tudo que a pessoa quer, né? Viver mais e viver melhor. Com certeza. Definitivamente, tudo que a gente falar aqui, eu falo que o paciente quer duas coisas, viver mais e viver melhor. E eu concordo com você que, na média, e eu queria até explorar isso um pouquinho, o Uhum. paciente transplantado vive mais e vive melhor. Mas média não necessariamente é o indivíduo. Isso. Existe também aquela situação onde a evolução não é tão favorável. Eu queria que você falasse principalmente do início do transplante, aqueles primeiros 3 meses pós-transplante, que às vezes são um pouquinho mais complicados e que, por vezes, alguns pacientes até chegam a perder o órgão e tal, mas, sob um prisma positivo, isso acaba não sendo um grande entrave para a gente continuar batalhando por transplantar nossos pacientes e visar essas duas coisas, né? Viver mais e viver melhor. Bom, a princípio, assim, só para ter uma ideia, assim, 95% dos pacientes depois de um ano, 90, 95%, estão bem com o rim funcionando, né? Isso depois de um ano. A grande questão no início é que a gente tem que usar, primeiro, tem a questão da cirurgia em si, então as complicações cirúrgicas, infecção de ferida operatória, fístula urinária, né, que são complicações da cirurgia, ou seja, uma sutura que deu algum problema na anastomose do ureter, que é o canal do rim que liga até a bexiga, né? E, às vezes, e muitas vezes a bexiga do paciente, principalmente os que fazem hemodiálise, que perdem a diurese residual mais precocemente, tem uma bexiga muito pequena, atrófica. Então, no início, aumenta essas complicações. E, basicamente, as infecções ali de ferida operatória até as primeiras, basicamente, 6 semanas. E as infecções oportunistas em função da imunossupressão numa dose mais alta, né? Então, a gente vê outras infecções por bactéria, por vírus, citomegalovírus, e também tem a questão da rejeição aguda, que pode acometer aí alguns pacientes, né, em torno de 15%, salvo engano, mas que hoje, felizmente, a gente consegue reverter, né, com o tratamento, com o nosso arsenal terapêutico, a gente consegue reverter a maior parcela dos pacientes com quadro de rejeição aguda. E aí, passando esses primeiros 3 meses, até ali o sexto mês em que você ainda precisa deixar uma dose de imunossupressão ainda um pouquinho mais alta, as coisas vão melhorando, vão melhorando. Então, a gente tem que trabalhar bastante essa questão com os pacientes, eles entenderem que é um período um pouquinho mais crítico. Aqueles pacientes que recebem doador, fazem transplante com doador vivo, costumam receber alta mais precocemente, às vezes ali com 7 dias, o paciente já sai do bloco urinando, e isso é uma vantagem, né, em relação ao doador falecido. O doador falecido muitas vezes tem o que a gente chama de função retardada do enxerto, até ali às vezes 12 semanas, nem tanto, mas a grande maioria menos que isso, né? Mas muitos pacientes precisam fazer ainda hemodiálise nas primeiras semanas. Então tem um período de internação um pouquinho maior, né? Isso aí é um pouco variado, mas a grande diferença entre os dois seria isso, né? O paciente que faz o transplante com doador vivo também tem essa vantagem de ficar menos tempo internado, de muitas vezes nem precisar fazer diálise pós-transplante. Já o doador falecido, né, a grande maioria das vezes acaba tendo que fazer hemodiálise ainda por alguns dias, algumas semanas no pós-transplante. Eu acho que você comentou bem e eu quis aproveitar o seu discurso para colocar essa dificuldade de cara, mas você já entregou algo. Ao final do primeiro ano, mais de 95%, quiçá, às vezes até dependendo do serviço, 97% dos pacientes estão com o rim funcionando. Ou seja, você tem uma dificuldade inicial, mas a enorme maioria dos pacientes, ao final do primeiro ano, estão com esse rim funcionante. Uns melhores, outros nem tanto, mas com esse rim funcionante. Mas você já adiantou de uma certa maneira aí que nós temos duas possibilidades: o rim com doador vivo, o rim com doador falecido. Paciente que está chegando para você, funcionamento renal cada vez pior, menos de 15% da função renal,
entra naquele período onde a gente precisa definir a terapia de substituição renal, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. E existe uma modalidade que é o transplante preemptivo, aquele transplante que se faz antes do paciente precisar de diálise. Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal como é que ele funciona, dá para todo mundo fazer, qual que é o momento. A grande dificuldade que eu vejo, assim, muitas vezes, como eu fico na ponta do pré-transplante, né? Às vezes o paciente demorar a chegar para a gente. Então, quando você já acompanha o paciente no consultório, em que você já vem vendo esse paciente mais tempo, você consegue preparar isso melhor. Então, a grande dificuldade é o paciente chegar numa taxa de filtração glomerular ali entre 15% e 10%, você ter um doador vivo elegível e apto e já avaliado, e aí você consegue fazer o transplante pré-emptivo. No caso do doador falecido, isso fica um pouco mais difícil, porque até você inscrever o paciente e aparecer um doador compatível é muito difícil. Eu nem lembro de ter visto um doador falecido pré-emptivo. Com doador vivo, isso é bem possível, é bem factível. Agora, depende desse encaminhamento, né? Se o colega nefrologista for encaminhar o paciente para o centro transplantador, ali quando já chega uma taxa de filtração em torno de 20, pelo menos, aí já dá uma melhorada boa para a gente poder organizar e preparar, porque você tem que fazer uma avaliação pré-operatória do doador e do receptor, né? Mas aí o resultado é ainda melhor, né? O paciente não passa pela terapia substitutiva, né? Então, é uma modalidade bem interessante e bem factível, desde que você consiga ter um mínimo de tempo para poder organizar, né? Eu estou vendo aqui o Edu Reale, está falando que a esposa está nesse caso, não chegou a nem precisar de diálise. E eu acho que isso que você comentou é muito importante, pensando no diagnóstico precoce. Porque às vezes é não encaminhamento, às vezes é o paciente que não sabe que tem a doença renal, né? Ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem uma história familiar de doença renal e de repente ele pinta no pronto-socorro urêmico, precisando fazer diálise de urgência. E o transplante, mesmo o doador vivo, ele não sai do dia para a noite, né? A gente precisa ter um cuidado muito especial na avaliação tanto do receptor e principalmente do doador. E é nisso que eu quero entrar agora. Afinal de contas, a gente precisa ter um cuidado enorme com essa pessoa que, em tese, ele não ganha nada. Ele está simplesmente oferecendo um órgão pelo amor, pelo carinho, por esse ente querido, né? Então, eu queria falar um pouquinho a respeito dessa questão do doador vivo. E às vezes é uma situação um pouco difícil, porque às vezes tanto o paciente, o doador, às vezes chega até mais ansioso que o receptor para fazer tudo a tempo, rápido. E infelizmente o transplante não combina com pressa. Você tem que ter bastante critérios, tem que ter muito cuidado mesmo para fazer essa avaliação tanto do receptor como do doador, para justamente reduzir os riscos, né? Então, a princípio, o receptor ele não pode ter nenhuma contraindicação absoluta, né? Então, o paciente que tem uma doença grave, uma doença cardiovascular descompensada, né? O paciente que você está suspeitando de que ele tem uma angina, um problema de coronária, né? Ou então uma neoplasia que ainda não foi tratada, ou então se ela foi tratada e foi curada há pouco tempo, é uma situação complicada também, você tem que avaliar isso bem com oncologia e dependendo da neoplasia você tem que esperar ali 2 anos, às vezes até mais, para você ter certeza de que não ficou um implante residual, de que não vai ter nenhuma recidiva, porque se você tiver uma recidiva dessa neoplasia no pós-operatório imediato, aí você infelizmente tem que priorizar o tratamento da doença de base, da neoplasia no caso, e muitas vezes minimizar a imunossupressão, ou até mesmo meio que abrir mão do transplante mesmo, porque não tem outra alternativa. Se você mantiver num nível de imunossupressão muito alterado, muito elevado, você não vai conseguir tratar a neoplasia.
Eu costumo Então, dizer, Madison, que transplante é o seguinte: você tem que querer e tem que poder. O isso. querer depende do indivíduo, do doador, do receptor. O poder depende desse cuidado da equipe transplantadora em fazer uma avaliação criteriosa, tanto do receptor quanto do doador, de modo que o risco do procedimento seja ínfimo perto do potencial benefício. Então, acho que isso que você falou é fundamental, bater muito nessa tecla, porque essa ansiedade que por vezes surge, ela acaba jogando contra, né? Porque é igual parto, né, Márcio? Não pode dar errado. Não, A e gente, você tem que ter muito jeito para poder explicar para a pessoa, falar, olha, não é que eu não quero fazer, a gente tem que fazer do jeito certo, tem que fazer a tempo, porque acontece isso, às vezes você vai querer acelerar as coisas e acaba dando tudo errado. Então, não adianta você querer, às vezes, evitar ali uma terapia substitutiva, mesmo que seja breve, você fala, olha, calma, você vai entrar na terapia substitutiva que seja aqui diálise peritoneal, hemodiálise, mas a gente já está caminhando aqui nesse sentido também, vamos procurar o transplante, mas aí você tem que ter esse cuidado, né? Você tem que fazer a avaliação também imunológica, ver as sorologias do paciente, questão de vacinação, avaliação urológica, né? Ver se tem alguma outra contraindicação absoluta. Uma questão que a gente vê muito hoje em dia, questão de obesidade com uma contraindicação relativa, né? Não é uma contraindicação absoluta, mas que, dependendo até mais do biotipo do paciente do que propriamente do peso ou simplesmente do IMC, do índice de massa corporal, você pode ter uma dificuldade técnica maior. Então, você tem que avaliar isso bem com a equipe cirúrgica, né? A gente já teve situações que a gente olhou junto com o cirurgião e aí dá para fazer, vamos. E outras situações que você, infelizmente, tem que falar, olha, vamos preparar um pouquinho melhor, vamos perder um pouco de peso para diminuir esse risco do pós-operatório. E algumas situações que a gente vê também porque muitos pacientes tendem a ganhar muito peso no pós-operatório da própria medicação, né? Prednisona, que é um medicamento que a gente usa muito comumente, aumenta o apetite, junto com os outros ter rim, medicamentos. né? Oi? Ter rim, eu falo que aumenta o apetite. Pois é, o paciente que transplanta e perde peso, tá estranho, tá esquisito. Então, ou ele mantém ou ele ganha. E aí você tem que fazer esse pós ali bem pertinho, porque acontece, muitas vezes a gente vê isso. Se você não ficar ali de olho nos primeiros 6 meses, um ano, o paciente entra num ciclo de ganho de peso que às vezes é muito difícil você reverter, principalmente se ele desenvolver diabetes até em função dos medicamentos, né? Principalmente corticoides, inibidores da calcineurina. A gente usa bastante hoje o tacrolimus e também a ciclosporina, mas é uma situação que você tem que ficar bastante atento no pós. E uma avaliação, além da questão da vacinação, né? Avaliação urológica, avaliação psicológica. Se o paciente tem um transtorno psiquiátrico que também está descompensado, você tem que ficar muito atento. Tanto corticoide quanto os inibidores da calcineurina podem descompensar muito o quadro psiquiátrico, então você tem que ficar bem atento. E às vezes são pacientes que têm um quadro leve no pré e depois do transplante você se depara com situações complicadas de resolver, porque aí você já aconteceu da gente ter que trocar a imunossupressor do paciente por conta de um quadro neuropsiquiátrico grave no pós. Então, você tem que ter esse tempo também para você conhecer o paciente e saber essas particularidades, porque nem sempre você consegue conhecer ele a fundo ali com 2 meses de acompanhamento. Tem algumas situações mais minuciosas que só conhecendo mais para você tentar se precaver de todas as formas, né? Ô, Márcio, eu tô vendo aqui, o Alexander colocou: eu fui doador, doei para minha irmã e depois de 16 anos eu que precisei. Eu não sei o caso dele especificamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual que é a probabilidade de um doador, é uma pergunta frequente que a gente acaba recebendo ali no pré-transplante, dele vir a precisar? Quem que é o doador que fala assim, ó, esse não dá,
Quem que a gente contraindica logo de cara? Quem que talvez, por exemplo, você acabou de citar aí uma obesidade, talvez seja até um motivo para a pessoa melhorar e aí acabar virando doador e cuidar dele mesmo, porque eles que abordasse um pouquinho esse lado. E acontece muito isso, porque ainda mais quando o paciente já recebe o diagnóstico numa fase mais adiantada, né, e que você já chega naquela de definir mesmo, ó, vamos fazer uma terapia substitutiva, e vem todo mundo da família, eu não quero ser doador, quero ser doador, e aí como é que a gente faz? Então, as contraindicações óbvias são doenças crônicas graves, assim, descompensadas, né? Ou então, por exemplo, paciente cardiopata grave, né? Ou então paciente que tem uma doença que ela é fator de risco para a doença renal crônica. Se o paciente tem um diabetes mellitus ali, que ele já está usando insulina, né? O diabetes já acaba virando uma contraindicação, na verdade. A hipertensão é uma contraindicação até relativa, alguns serviços aceitam dependendo do quadro do paciente, se ele tem uma hipertensão mais controlada, às vezes até usando uma classe de medicamento, mas assim, eu acabo, nesses casos, desencorajando o paciente a doar, porque você vai diminuir a massa de função renal daquele paciente e ele vai se tornar um forte candidato à doença renal crônica se ele já não tiver. Então, você faz uma Estou com avaliação você minuciosa. 100%. Você já faz uma avaliação minuciosa. Alguns pacientes, quando eu vejo que já tem ali alguma coisa, uma urina rotina, uma albumina creatinina numa amostra única de urina, fala aqui, ó, você já tem uma perda de proteína, e você tem que orientar o paciente, fala, olha, não dá no seu caso, não dá. Mas além dessas contraindicações mais bem definidas, vamos falar assim, é feita toda uma avaliação também de risco cardiovascular, o paciente faz teste ergométrico, cintilografia, ecocardiograma, avaliação urológica, faz um check-up completo. Agora, o que acontece em alguns pacientes é que ele não tem manifestação desse risco ou da doença renal ali no momento em que ele faz a avaliação do pré-transplante. Então, quando você faz o transplante e você tira um rim, a grande maioria dos pacientes, se tiver tudo normal, vive-se com um rim só muito bem para o resto da vida. Tem, inclusive, muitos pacientes que descobrem que tem um rim só funcional quando vai fazer um ultrassom por outro motivo. Tem um rim só. Isso aí a gente vê de vez em quando. E é até raro hoje em dia você ter pacientes doadores que desenvolvem doença renal crônica, mas infelizmente em algumas situações o paciente tem uma predisposição genética e essa predisposição só vai se manifestar justamente quando você diminui essa massa renal, ou seja, quando você tira o rim, você faz os exames, está tudo normal, não tem proteinúria. Mas acontece que quando você diminui essa massa renal, você pode levar a um aumento da filtração do outro rim, que a gente chama de hiperfiltração, e quando o paciente já tem uma predisposição, aí ele vem a manifestar. Eu tive um outro caso, uma paciente também que foi doadora, mas ela depois desenvolveu um lúpus. Ela teve esse azar. Ela doou o rim muito jovem, já uns 30 anos atrás, e infelizmente ela acabou, anos depois do transplante, desenvolvendo lúpus, acabou entrando em diálise, mas nesse caso aí também, esses casos que hoje em dia a gente observa, na maioria das vezes acontece isso, em que os exames eram todos normais, mas assim, o risco realmente, hoje a gente pode falar que é muito pequeno, porque é uma avaliação bem detalhada. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito daquele paciente com doença familiar. Então, o sujeito tem lá uma nefrite e aí o irmão quer doar. Como é que você vê essa situação? Teria uma idade para a gente falar assim, não, precisa pelo menos ter tantos anos para a gente dar uma minimizada nesse risco, muito pensando naquilo, né? A gente precisa proteger o doador. Aí dependendo do caso, né, você tem que individualizar em função do diagnóstico, né? Em algumas situações, as doenças hereditárias, elas podem demorar um pouco para se manifestar. Em algumas situações, quando você faz um ultrassom, até ali depois dos 30, 40 anos, dependendo do caso, né?
se o paciente não tiver nenhuma alteração, a chance dele desenvolver essa doença ali mais para frente já é um pouco menor. Mas em alguns casos, até se for possível, né, lógico, fazer estudo genético. Algumas nefrites, né, por exemplo, a doença de Berger, que é uma doença que a gente vê muito comumente, ela normalmente não tem esse traço familiar. Já vi descrição aí de alguns casos, né, de ter, mas eu particularmente nunca vi. Então, se o paciente já tiver uma idade um pouco mais avançada, né, nesses casos em que a chance de ter alguma componente familiar for pequena, aí eu acho que dá para fazer. Mas aí você tem que ver de acordo com a doença de base, né? Individualizar e discutir amplamente com a família sobre esses riscos, porque tem alguns exames que, infelizmente, a gente muitas vezes não consegue fazer. O estudo genético, por exemplo, a gente não consegue fazer pelo SUS. Então, é uma situação, às vezes, delicada de você explicar para o paciente. Tem algumas doenças que manifestam mais em homem do que em mulheres, né? Então, você tem que... Mas também tem a, as heranças menos frequentes, né? Então, você tem que individualizar caso a caso e conversar amplamente com o doador sobre os riscos, né? Da doação. Eu falo que, concordo com você que essa individualização ela é fundamental, mas eu gosto até com os pacientes falar assim, ó, como norte, tem doença familiar, 30 anos para cima acaba sendo não uma coisa perfeita, mas um bom norte para falar assim, ó, não tem nada, depois dos 30 a gente fica um bocado mais tranquilo. Isso. E naqueles que têm doenças de base, tipo você citou hipertensão, diabetes, boa parte dessas pessoas tem síndrome metabólica, estão acima do peso, e eu falo que isso não deixa de ser um estímulo para o cara falar assim, olha, cuida de você, porque se você cuidar de você, você passa a ser candidato à doação. Então, eu falo que em algumas situações a doação não salva uma vida, não, ela salva duas. Porque um diabético, ele não precisa perder o rim, mas ele pode infartar mais precoce, ele pode ficar cego, ele pode ter um AVC e por aí vai. Então, uma doação bem indicada, né, bem rastreada, ela pode ser sim uma possibilidade de melhora de qualidade de vida para aquele sujeito que vai ficar sem o rim. Muitas vezes ele também não sabe, né? Já aconteceu do paciente chegar bem para fazer a doação e, olha, você deu uma alteração aqui na perda de proteína, sua pressão está alta, às vezes o paciente não tem esse hábito de medir a pressão. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, quando chega às vezes 3, 4 candidatos da família, né, nessa situação, ó, veio todo mundo aqui para fazer a avaliação para doar. Às vezes, de cara ali, você já contraindica uns 2, 3. E às vezes a pessoa, olha, eu não sabia que tinha pressão alta. Olha, hoje a pressão está um pouco alterada, vamos observar. Então, eu já tive oportunidade de acontecer isso também, de fazer diagnóstico no paciente que estava até então assintomático. Então, acaba acontecendo isso também. E outra situação que eu acho bem delicada são mulheres jovens em idade fértil. A paciente não tem nada, está ótimo, mas ainda não tem a vida, né, assim, reprodutiva resolvida. Que antigamente a gente via, né, paciente ali, às vezes muito jovem, no LI para doar. Então, assim, não é uma contraindicação. Pode se engravidar depois de doar o rim, isso é interessante ressaltar. Mas eu acho que é uma questão de cuidado. Zelo, né? Concordo com você. Porque às vezes a pessoa está com 25 anos, está ótima, mas você não sabe se ela daqui a 35 anos, daqui a 10 anos, quando estiver ali com 33, 34, resolve engravidar, está um pouco acima do peso, então pode aparecer alguma outra comorbidade. Então a situação também é difícil às vezes de você tentar contornar, né? Mas habitualmente eu tendo a desencorajar mulheres jovens que ainda não tiveram filhos a fazer a doação. Às vezes ela não tem nenhuma contraindicação absoluta, mas é uma situação que você tem que, às vezes, orientar. Eu falo que a máxima no doador vivo é proteger o doador. Então, realmente, o doador, para estar dito apto, óbvio que não é uma coisa exata isso, mas ele tem que estar muito bem. É aquela pessoa que
não tem, de modo geral, nenhum porém. Esse é o bom doador. Eu queria aproveitar uma pergunta do Alexander aqui, que comentou que ele acabou perdendo o rim depois de uma doação, se eu não estou enganado, 16 anos depois. E ele está perguntando a respeito da fila do transplante. E ele falou assim, ó, fiquei sabendo por alto que quem foi doador tem uma certa prioridade. Isso aí procede? A gente estava até discutindo esses dias agora na equipe lá, né? A gente faz a inscrição do paciente e o primeiro critério é a questão da compatibilidade. Então, quando o paciente entra na fila, ele não entra numa posição fixa. Existe a questão da compatibilidade que a gente fala, que é pelo exame do HLA, que é uma proteína que a gente tem em basicamente todas as nossas células e que é como se fosse a impressão digital. É por esse exame que a gente identifica quais os pacientes que são mais compatíveis, né, tanto doador vivo como doador falecido. E quando tem um doador falecido, esse HLA é colocado, né, para todos os pacientes que estão na lista. Se o paciente tiver uma... Marlon? A minha bateria está fraca. Deixa eu botar aqui que eu tirei o carregador. Pronto. Se ele tiver ali um grau de compatibilidade muito alto, ele vai para o primeiro lugar. Já aconteceu, inclusive, uma paciente minha que com 3 dias de fila ela foi contemplada, deu muita sorte. E essa questão do doador vivo, ele realmente ganha uma pontuação a mais, né? Porque ele já foi doador, voltou para diálise. No caso do Alexander, né? Que ele está perguntando aí, eu fiz a inscrição dele, deve ter umas 2, 3 semanas, né? Então aí a gente estava até discutindo com a equipe para rever justamente essa questão dessa pontuação, como que isso está acontecendo agora, porque já tem um tempo que a gente conversou lá, mas tem uma pontuação a mais, sim. E isso que você falou, acho que é muito importante, porque muita gente acha que a questão da fila é uma fila indiana, né? Entrei e a coisa vai seguindo. E o critério maior é essa compatibilidade genética vista pelo HLA. E isso te coloca numa posição à frente de quem às vezes está 20 anos na fila por essa compatibilidade com o doador. E eu realmente não sei o quanto, mas há sim essa prioridade, né? Essas leis elas acabam flutuando, mudando, como tem algum tempo que eu particularmente não trabalho com o transplante, eu não sei o quanto, mas que tem essa prioridade, fato. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui da Tisa Vasques. Se 2 irmãos tiveram nefrite por causa de doença autoimune, podem ter nefrite de novo? Eu estou acreditando que se eles foram transplantados, não podem ser doadores? Podem vir no futuro a ter necessidade de transplante? Eu vou tentar resumir. Como é que é a questão do paciente com uma nefrite? Isso eu já até falou, para ele ser um doador, ele acaba sendo contraindicado. Mas como é que é a questão da nefrite no pós-transplante? O sujeito tem lá uma GESP, uma lesões mínimas, uma membranosa, qualquer tipo de nefropatia pré-transplante com um componente glomerular, né? Que a gente acaba colocando tudo no pacote das nefrites. Isso pode voltar no pós-transplante? Sim, em alguns casos mais do que outros, mas assim, acho até interessante, já que ela perguntou do doador, porque muitas vezes o paciente teve uma doença autoimune e dependendo do histórico, dos dados que a gente tem, muitas vezes a gente não consegue definir qual o diagnóstico foi isso, né? Às vezes um quadro mais na infância, mas é interessante ressaltar que a gente ainda está aprendendo muito como que funcionam essas doenças autoimunes. Tem algumas doenças que acabam entrando em remissão até espontaneamente, e que dali a alguns anos ela pode manifestar de novo. Então, não tendo certeza, não tendo feito, eu acho, biópsia, eu acho muito complicado você aceitar um doador nessa situação, porque você não sabe exatamente o que pode acontecer. Então, tem várias doenças que têm esse comportamento de surtos, né? Você tem um pico de reação autoimune, manifesta a doença, depois ela entra em remissão e dali a pouco ela pode manifestar de novo.
Em relação às doenças autoimunes no pós-transplante, geralmente a gente tem um resultado muito bom, porque os próprios imunossupressores que tratam a rejeição acabam deixando as doenças autoimunes sob controle de uma forma geral. Algumas delas, né, assim como a nefropatia por IgA, tem até uma taxa alta de recidiva histológica, né, de biópsia. Você faz a biópsia, tem lá o depósito da IgA, mas é muito raro você ter uma perda de enxerto renal por uma recidiva de nefropatia por IgA. Agora, tem outras situações em que a doença tem uma taxa de recidiva maior. A GES, que é a glomerulosclerose focal segmentar, por exemplo, chega a ter recidiva de 30% a 50%. Existe uma outra doença chamada doença de depósito denso, que é uma recidiva, infelizmente, muito alta, chegando a quase 100%. E nesses pacientes você tem que, acaba ficando até complicado você pensar em transplantar de novo. No caso da GES, em que você tem ali uma recidiva de 30%, 50%, depende do tipo, né? Tem vários tipos desse tipo de nefrite, né? As que recidivam são as que têm um fator circulante, que a gente fala, né? Tem um anticorpo, porque tem algumas doenças genéticas que causam doença mais na infância. Acaba que essas que têm um fator circulante são as que recidivam. Mas tem tratamento. A gente consegue manejar no pós-transplante, mudando a imunossupressão, tem outros recursos terapêuticos. Em alguns casos a gente consegue controlar. Infelizmente, outros podem levar à perda do enxerto. Então, esse diagnóstico do pré-transplante, quando é possível ser feito, também é interessante nesse sentido de você orientar o paciente. Então, você monitora a proteinúria, né, que é a perda de proteína na urina mais de perto, você já fica mais atento a esse detalhe, porque assim que a proteína começar a aumentar ali, você já tem que pensar em fazer uma segunda biópsia e rever o seu esquema terapêutico pensando numa recidiva especificamente da AGS, né? Mas, lúpus, por exemplo, o pós-transplante é muito raro você ter uma paciente com atividade lúpica no pós-transplante. Pode até acontecer, mas é raro. A Daiane está perguntando aqui, quem tem psoríase em remissão pode ser doador? Depende. A psoríase, como uma doença, em alguns casos, pode estar associado com a nefropatia por IgA. A nefropatia de IgA ela pode ter algumas manifestações extra-renais. Existe uma associação com doença ocular, doença de pele. Então, a psoríase por si só, não. Mas tem que passar por uma avaliação detalhada, assim, para ver se realmente não, se é só psoríase ou se aquela psoríase é uma manifestação de algo mais sistêmico. A psoríase por si só não é uma contraindicação absoluta, não. Eu falo que de uma maneira simplista, tem duas contraindicações para doação renal. Alguma doença com manifestação tipicamente renal, às vezes nem é tão grave, mas ela tem uma manifestação renal, ou alguma doença sistêmica que tenha possibilidade de descompensação em função da cirurgia. Então, você já citou várias aí, mas sempre pensar nessas duas coisas. Não tem nada grave, não tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência coronariana, não tem uma doença pulmonar grave. Ou não tem, por exemplo, vamos falar de cálculo renal. O que vocês pensam com relação a cálculo renal? Pessoa que não é uma doença grave, pelo menos o cálculo renal, não estou falando daquela pessoa que está lotada de cálculo, mas tem lá 2, 3 cálculos, pode ter crises eventuais, mas e para ser doador? Como é que você vê essa situação? Eu vejo com ressalvas, porque depende muito do caso também, né? Se o paciente a gente faz o estudo metabólico, né, para tentar entender por que o paciente está tendo tanto cálculo. Então, de novo, o cálculo pode ser manifestação também de uma doença sistêmica, né? Então, o hiperparatiroidismo primário, você primeiro tem que resolver o hiperparatiroidismo primário do paciente para resolver. E outras alterações metabólicas, se você conseguir controlar, né, e você ver que a situação está compensada, aí é individualizar de novo, mas a princípio não seria uma contraindicação absoluta, não. É igual você falou, se for um paciente que tem múltiplos cálculos, já fez vários procedimentos, aí a chance realmente diminui bastante. Mas um paciente jovem que acabou de fazer o diagnóstico de uma hipocitratura, por exemplo, ou até mesmo uma hiper, né, que é o citrato baixo, que é uma das situações mais comuns.
Se você consegue reverter aquilo, você poderia fazer a doação desde que a doença esteja sob controle. Agora é interessante ressaltar que o receptor pode herdar o rim com transtorno metabólico. Então já aconteceu de eu fazer diagnóstico de transtorno metabólico em paciente que recebeu o rim falecido, rim de doador falecido e começou a ter cálculo. E aí a gente acabou tratando, o paciente está bem, mas o paciente também tem que entender isso. Fala, olha, é o rim que está saudável, mas tem essa ressalva. Depois do pós, a gente vai ter que lidar com essa questão. Mas é individualizar mesmo. Você tocou aí no rim do doador falecido. Por vezes, às vezes a gente tem que... Estou vendo aqui que tem uma paciente sua, a Marisa, que já falou aqui que foi o dia mais feliz da vida quando você ligou para ela e tudo mais. E, eventualmente, a gente tem rins de doador falecido que são muito bons, né? Vindo de pacientes jovens, né? Que do ponto de vista da família é triste, você perder um jovem, mas do ponto de vista da doação renal é um rim mais saudável, vamos dizer assim. E rins de critério expandido, alguns chamam de rins marginais, né? No sentido de não serem tão bons. Como é que, de uma certa maneira, você trata isso, principalmente quando esse rim não está tão bom? É um rim, às vezes, de um paciente mais idoso. Como é que você lida com isso junto com o potencial receptor? Olha, eu tento ao máximo ver a questão do receptor. Se é um receptor jovem, que entrou na fila há pouco tempo, está muito bem na terapia substitutiva, se for, primeiro só contextualizar, né? Paciente com mais de 50 anos, que teve óbito por AVE hemorrágico, ou então quando você prevê que o tempo de isquemia fria vai ser muito longo, então, e a creatina... Só explica um pouquinho melhor para o pessoal o que é o AVE hemorrágico, o que é tempo de isquemia fria. No caso do acidente vascular encefálico por sangramento, quando a pessoa tem um AVC, né, que a gente fala que é um derrame. Um derrame, né? Com sangramento intracraniano, esse paciente ele sofre várias alterações do ponto de vista hemodinâmico, né? Isso acaba refletindo no rim, e isso já é uma definição, paciente com mais de 50 anos, e a creatina mais alta, né? Então, às vezes o rim ele vai ser retirado em outro estado, igual já aconteceu da gente fazer com critério expandido, que veio um rim veio de São Paulo, né? O doador tinha essas situações e o tempo de isquemia fria ficar ali. Na literatura, assim, a gente trabalha aí com mais ou menos até 18 horas seria um tempo razoável de você fazer um transplante com doador falecido. Mais 18 horas é factível, mas você já tem que ter isso em mente. Esse paciente aqui já tem um risco maior de ter complicação do ponto de vista imunológico, né, inclusive. Então, é contextualizar. Se o paciente já é um paciente que está na lista há mais tempo, já é um paciente também ali com mais idade, você mesmo fazendo esse transplante com doador marginal, você tem, esse termo até está um pouco, né, ultrapassado, doador de critério expandido, você tem resultados bons, né? Então, eu tento passar isso para o meu receptor também. Então, um paciente muito jovem fala, olha, tem esse rim aqui, não é o rim ideal, mas dá para fazer, o resultado também é bom. Agora, se você quiser esperar um pouco mais, é uma opção. Você não altera a posição do paciente na fila, e às vezes vai ter paciente ali que já está numa situação de mais tempo de terapia renal substitutiva, e que aí realmente vale a pena fazer. Vale a pena fazer porque os resultados na literatura são bons, você consegue bons resultados. O que pode acontecer, às vezes, da creatinina não ficar normal, né? A creatina de 1, 0,5, igual seria um doador jovem. Mas isso também eu explico para todos os receptores. Não é um rim ideal, mas a gente aceitou e aí, vamos fazer? Então, é uma questão do paciente entender as opções, porque infelizmente também eu já me deparei com paciente jovem que não sei o que falaram para ele do interior, que recusou 2, 3 vezes e o paciente infelizmente já está aí há uns 10 anos na lista.
Então, comigo, só comigo, esse paciente já recusou umas 2 vezes. Eram rins que não eram tão expandidos, vamos falar assim. O paciente estava usando antibiótico, uma situação muito comum. É muito difícil um paciente chegar numa unidade de terapia intensiva, estar entubado, entrar em morte cefálica e não estar usando antibiótico. É até difícil você ver isso. Então, você tem que ter esse jogo de cintura também para explicar bem para o receptor que às vezes toma SUS. Fala assim, mas como assim o paciente está tomando antibiótico? Como assim a creatina dele não está normal? É o que a gente lida aí no dia a dia e dá certo. E dá certo, os resultados são muito bons. Igual você falou, é até difícil você pegar um paciente jovem com a creatina normal. Só para dar um exemplo, teve um paciente nosso, 17 anos, o doador, teve uma complicação anestésica. Ele tinha uma creatina normal, a creatina dele subiu, ele estava fazendo hemodiálise. Ele fez insuficiência renal aguda. A gente aceitou esse paciente e o rim está funcionando, do receptor funcionou, tá bem, deu tudo certo. Então você tem que entender que aquele aumento da creatinina foi uma situação muito aguda. O paciente teve uma complicação grave, mas o rim, ele é saudável, ele vai recuperar. Então aí você Nada tem. como o conjunto da obra, né? Exatamente, exatamente. E aí, às vezes, o paciente é complicado, porque dependendo do que o paciente escuta ou entende, às vezes ele acaba recusando e acaba perdendo uma boa oportunidade, né? Ô, Madison, assim, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria também perguntar uma coisa que é muito frequente. Primeiro, transplante é tratamento para a vida toda? Os pacientes, às vezes, por vezes, falam assim, transplantei e estou curado. É isso mesmo? Na verdade, o transplante, na verdade, é uma bela opção de tratamento, igual a gente falou, seria o tratamento de escolha para todo mundo seja, que for possível fazer realmente a terapia de escolha. Mas não, infelizmente não é cura, né? A gente tem que entender que o paciente tem que se cuidar ali para o resto da vida. Ele é portador de doença renal crônica para o resto da vida. O paciente é transplantado, mesmo que a creatina dele seja normal, depois de 30 anos. Igual a gente tem uns pacientes. Uma coisa interessante que, não sei se já foi mencionado entre as lives, né? Que é justamente isso, a média de duração, né? O paciente aí com doador falecido, a média chega ali em torno de 15 anos, o doador vive 18, mas eu tenho pacientes no ambulatório já com mais de 30 anos. Não estão 30 anos comigo, mas que já tem 30 anos de transplante. Mas É, chego lá ainda. boa. Ô, Márcio, nós estamos caminhando aqui, temos mais uns 2, 3 minutinhos. Antes da gente finalizar, eu queria primeiro te agradecer. Acho que a gente conseguiu dar um belo panorama aí para as pessoas a respeito dessa ótima opção terapêutica no caso da pessoa que perde a função renal, né? Que caminha ao lado, e eu falo que de mãos dadas com hemodiálise, com diálise peritoneal, elas não podem ser vistas como competindo entre si, mas como sendo opções terapêuticas para cada fase da vida do paciente renal crônico. E então, te agradecer pelo tempo, te agradecer pela parceria lá na Nefroclínicas, que você daqui a algum tempo possa voltar aqui, a gente falar de outros temas, e quiçá daqui a 30 anos, né, Márcio? Então, tem 30 anos que eu estou olhando esse paciente Tomara, aqui. tomara. Mas obrigado aí de coração e eu queria te dar a palavra aí para você despedir da turma e sua mensagem final. Agradecer a oportunidade, né? E me colocar à disposição aí também para próximos eventos e para os pacientes também, né? Às vezes, enfim, qualquer dúvida que tenha surgido aí também nessa discussão, a gente está à disposição aí. Estou começando a me familiarizar mais com o Instagram agora, mas estamos às ordens. Bom demais. Turma, obrigado aí pela presença. Essa live fica aqui no IGTV do perfil da Nefroclínicas e também vai lá para o nosso canal do YouTube. Se você não conhece esse canal, vai lá, já tem várias entrevistas feitas ali, desmistificando uma série de temas, não só relacionados ao transplante, mas de inúmeras doenças. Afinal de contas, a casa do paciente renal, como é a Nefroclínicas, tem num dos seus pilares a questão da educação. Precisa fazer esse conhecimento chegar nas pessoas, sejam profissionais, sejam pessoas
leigas que têm, às vezes, um familiar ou elas próprias têm o problema renal. Grande abraço, boa noite, obrigado, Márcio, obrigado, turma. Fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu demais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.